A imprensa da China trouxe uma nova informação sobre o futuro do Oscar e também o empresário do jogador falou sobre a possibilidade ele que a partir de agora já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube que ele queira fechar para a sequência da temporada e no vídeo hoje eu quero te trazer mais detalhes sobre isso. Quero falar também sobre o Mina, que a partir dessa semana chega em território brasileiro para escutar uma proposta do Cruzeiro e também para oferecer o jogador ao Internacional. O Inter que tem uma prioridade em buscar um zagueiro dentro desta janela de transferências. E além disso, quero te falar sobre Hugo Malo, que foi destaque na vitória por 1-0 contra o Cuiabá, inclusive fez o gol da vitória, mas é um jogador que daqui 28 dias termina o contrato dele com o Internacional, inclusive algumas equipes da Europa estão interessadas no lateral direito espanhol do Inter. No vídeo de hoje eu quero te trazer mais detalhes se o Inter vai renovar o contrato dele. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando então aqui com novas informações sobre o Internacional, o Inter que venceu ontem por 1-0 a equipe do Cuiabá, num jogo no primeiro tempo um pouco ruim do Internacional, no segundo tempo, principalmente com a entrada do Alan Patrick, o time deu uma melhorada de produção, teve uma arbitragem que foi horrorosa, errou em vários lances, lance de pênalti, lance de expulsão que era para ter acontecido com o Cuiabá e aquele lance bizarro também do Sérgio Rocher. O Inter após o jogo fez novamente um certo repúdio para a CBF, porque o árbitro que foi escalado para o jogo contra o Cuiabá era um árbitro que só tinha apitado 2 jogos da Série B, era um árbitro que normalmente apitava os jogos da Série C e Série D e estava fazendo sua primeira partida dentro da Série A. E mais uma vez o Inter serviu de laboratório para arbitragem dentro do futebol brasileiro. Não é a primeira vez nesse Campeonato Brasileiro que isso acontece. Mas o vídeo não é para falar sobre isso, e sim para falar sobre negociações de permanências e também chegadas dentro do Internacional. E eu quero começar aqui falando sobre o Hugo Malo, lateral direito do Inter, lateral espanhol, o único jogador da história do Internacional europeu que o Inter teve até hoje. E o espanhol que nesse momento tem contrato terminando no fim deste mês, final do mês de junho, ele já pode assinar um pré-contrato desde o começo do ano. E no final desse mês ele pode já, inclusive, sair do Internacional porque o contrato dele está terminando daqui 28 dias, tá? O Hugo Malo ontem não parou na zona mista para falar exatamente sobre a permanência dele no Internacional. E nem a direção do Inter ainda fala sobre a permanência ou não por parte do Hugo. No começo do ano, o Inter tinha iniciado negociações para renovar o contrato do Hugo Malo até o fim desta temporada. Mas depois que deu aquele caso que saiu lá na Espanha, que supostamente ele teria assediado uma mulher durante o jogo entre Celta de Vigo e Sevilha, se eu não me engano, o Inter deu uma recuada até na metade desse ano. O Hugo Malo, em terceira instância, vai estar inclusive no julgamento lá na Espanha, mas enfim. Tirando dessa situação, o Inter acabou esfriando a negociação por uma renovação de contrato com o Hugo. Outras equipes da Europa começaram a observar a situação do lateral direito, que em 15 jogos com a camisa do Inter marcou 2 gols. Inclusive um dos gols foi naquela semifinal da Libertadores contra o Fluminense lá no Maracanã. O Inter tem um outro problema na lateral direita, que é o Fabrício Bustos, que vive uma situação um pouco diferente, mas parecida. E um jogador que também tem contrato terminando no fim dessa temporada. Daqui menos de um mês, daqui 29 dias, já pode assinar também um pré-contrato com qualquer clube, mas diferente do Hugo Malo, o Fabrício Bustos tem uma cláusula, tem um gatilho de renovação automática. Caso ele cumpra X jogos, ele renova o contrato dele de maneira automática por mais um ano. Ou seja, ele tem um contrato ainda seguro com o Internacional, mas no ano que vem o Inter pode perder o Fabrício Bustos de maneira gratuita. Ou seja, os dois laterais, que na minha opinião são os dois dos últimos anos que o Inter teve a melhor dupla de laterais direitos, talvez, do século do Inter, O Inter nunca teve 2 laterais direitos bons e o Inter tem isso com o Hugo Malo e com o Fabrício Bustos e até com outras opções. O Igor Gomes fazem bem a lateral direito, o próprio Rômulo, se precisar, também faz a lateral direita. O Inter tá bem servido de laterais, mas o Inter pode acabar perdendo 2. O Hugo Malo, que inclusive jogou muito bem contra o Cuiabá, fez uma bela partida, e o Fabrício Bustos também, que vive um momento incerto. O que a gente tem sobre o Hugo Malo? O Inter, como eu falei anteriormente, no começo do ano começou a iniciar uma tentativa de renovação de contrato, depois esfriou essa possibilidade e agora o Inter não fala sobre esse assunto. O que o Hugo Malo diz sobre a possibilidade de renovação de contrato? Ele também não fala e o próprio empresário do Hugo Malo também não fala sobre isso, só fala que é uma situação que vai acontecer, é uma conversa que acontece, mas
nada muito definido. Inclusive, eu acreditaria que o próprio Gumalo ainda tem essa possibilidade de deixar o Internacional, principalmente podendo ainda retornar para o futebol europeu, querendo ou não, é um jogador espanhol, é um jogador que tem mercado por lá, tá bom? Outra informação que eu quero te falar agora é sobre Yenry Mina, o empresário de jogador está vindo aqui aos próximos dias, nessa semana para ser mais preciso, ao futebol brasileiro. Primeiro ele vai em Minas Gerais, onde ele vai escutar uma proposta do Cruzeiro de pré-contrato para ele. O Mina está livre no mercado, ele já pode fechar com qualquer clube, obviamente não pode jogar ainda, só quando abrir a janela aqui do futebol brasileiro, a janela que abre no comecinho de julho, mas ele vai escutar essa proposta do Cruzeiro, que no Brasil é a única proposta oficial que ele tem, mas ele vai oferecer também para o Internacional este jogador. O Inter tá na procura de um zagueiro, todo mundo sabe que o Inter quer trazer um zagueiro, e o próprio Yenry Mina seria uma possibilidade, né? Por mais que ele seja um estrangeiro, hoje o Inter tem 9 jogadores estrangeiros no plantel, com a chegada do Mina seria o 10º, mas como eu te falei, o Gumalo pode estar deixando o Inter, e com a saída do Gumalo o Inter voltaria a ter 9 jogadores. Ou seja, o Inter poderia trazer o Mina caso o Gumalo acabar saindo, ou também ficar com 10 estrangeiros, até porque dificilmente o Inter vai ter 10 estrangeiros à disposição. Não é sempre que o técnico Eduardo Cudê vai conseguir fazer essa situação. Além disso, o Mina é muito amigo do Borré, né, e seria também uma situação um pouco mais fácil em relação a, por exemplo, ele ir para o Cruzeiro. Mas também é uma negociação que não começou, o empresário dele apenas vai oferecer para o Internacional, né, mostrar os valores da proposta do Cruzeiro, vai mostrar para o Inter e também vai mostrar quanto que o Mina gostaria de receber para jogar aqui dentro do futebol brasileiro. Outra coisa que eu quero te falar também é sobre a imprensa da China, que trouxe uma informação sobre o Oscar, que o Oscar, obviamente, não sabe, vai sair do Shanghai SIP lá da China, já pode assinar o pré-contrato desde o dia 1º, desde dia 1º de junho ele já pode assinar um pré-contrato, e é um jogador que vai sair da China, e as 3 possibilidades que todo mundo fala, MLS, Estados Unidos e futebol brasileiro. São um desses 3 mercados, é onde o Oscar vai jogar. A China estava dizendo que o Oscar voltaria ao futebol brasileiro, mas segundo o seu empresário, ele vai ou para MLS ou para a Arábia Saudita. Além disso, a imprensa da China também trazeria a informação que ele estaria próximo do Flamengo. Segundo o seu empresário, que é o Juliano Bertolucci, isso também é mentira. E onde ele deve jogar deve ser ou na MLS, ou seja, futebol dos Estados Unidos, ou na Liga da Arábia Saudita. E após isso, após ele jogar alguns anos na MLS ou na Arábia Saudita, aí ele, por exemplo, encerraria sua carreira ou no Internacional ou no São Paulo, que são os clubes do coração do Oscar, tá bom? Essa informação que a gente tem do staff do jogador, mas a informação da China diz que ele voltaria ao futebol brasileiro agora e seria para o Flamengo e não para o Internacional, tá bom? Então a gente tem essas 2 informações meio que conflitantes, mas a tendência, até pelo que diz o empresário do jogador, é que ele realmente vá ou para os Estados Unidos ou para a Arábia Saudita, que é algo um pouco mais que faz sentido para o Oscar nesse momento, né? Realmente a ida do Oscar para lá faz muito mais sentido do que voltar ao futebol brasileiro, porque o próprio Oscar, né, é um jogador que tem essa mentalidade de querer ficar mais tranquilo, em vez de, por exemplo, vir para um lugar onde vai ter muita pressão, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa também aqui o sininho de notificações. Volto logo mais com as informações do Internacional. Um grande abraço, valeu, falou e fui!